E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso mais um conteúdo. Vamos falar sobre a primeira fase do Império Romano. A gente já viu da República para o Império, né? E agora vamos ver a primeira fase dentro deste Império, né? Como é que as coisas caminharam, né? A gente viu a crise do regime republicano em Roma e a ascensão do Império, né? E a gente tem que conectar as principais dinastias que governaram o Império Romano, né? Durante o período em que a gente pode chamar de Alto Império, né? A gente também fala a respeito também da organização política e social dos governos que se seguiram, né? A primeira dinastia romana foi a dinastia Júlio-Claudiana, ok? Essa dinastia ela foi formada pelos membros de todos os familiares de Augusto Július, né? E da família Lívia Drusa Cláudios, os Cláudios, né? A primeira imperatriz romana e viúva de Augusto, né? Tibério foi o segundo imperador oriundo dessa dinastia, né? Ele era filho de Lívia, do primeiro casamento. Sendo assim, né, após casar-se com Augusto, este registrou Tibério como seu filho, dando-lhe o direito de suceder no trono. Chegando ao poder aos 56 anos de idade, Tibério demonstrou respeito às tradições e ao Senado e provou ser um bom administrador, depois de uma tentativa de golpe por parte do prefeito do Petrório, né, chamado Sejano Tibério, que resolveu se isolar na ilha de Capri, na Itália, né? No entanto, como resposta à tradição de Sejano Tibério, né, restabeleceu a lei de majestade, que julgava os crimes contra o imperador como crimes contra a república. Além disso, Tibério estabeleceu um verdadeiro estado de terror em Roma durante algum tempo após o seu exílio, né? O sucessor de Tibério foi o seu sobrinho, né? Caio Júlio César. Dentro assim, Caio Júlio César Augusto Germânico, conhecido como Calígula, tá? Assumindo então o poder apenas aos 25 anos de idade. Calígula começou bem o seu governo, mas repentinamente começou a demonstrar um comportamento bastante obscuro, né? Calígula manteve então as relações incestuosas com suas 3 irmãs e construiu seu castelo ao lado do templo do Castor Hippolos. Gastou demais na construção de uma ponte, né? Causando fome entre a população, e empreendeu uma sociedade de assassinatos em Roma, tá? Causando uma enorme sensação de terror na sociedade, né? Não satisfeito em cometer tantos erros, o imperador ainda resolveu indicar seu cavalo Invictus aos cargos de cônsul e sacerdote no ano 41 a.C. Calígula, assim, foi assassinado por um grupo de conspiradores chefiados por um guarda pretoriano. Após o assassinato de Calígula, o Senado cogitou, né, a possibilidade de restaurar a república, mas apoiado pelos pretorianos. O tio de Calígula, chamado Cláudio, assume o poder. Cláudio tinha 51 anos quando chegou ao poder e não tinha grande credibilidade, mesmo entre seus familiares. Durante a sua infância e juventude, era considerado um rapaz inofensivo e sem espírito. No entanto, ele demonstrou ser um bom administrador do tesouro público e um bom estadista também, tá? Os seus opositores acusavam de ter um único defeito, sua grande fraqueza diante das mulheres que persuadiam as suas vontades, tá? Ele teve um filho de Messalina, sua terceira esposa, chamado Britânico, que deveria sucedê-lo no seu poder, mas sua quarta esposa, Agripina, o envenenou, e a Agripina então tinha um filho de um outro casamento chamado Nero, né, que ela queria botar no poder. Nero foi o sucessor de Cláudio e começou a governar em 54 a.C. Sendo assim, ele começou a demonstrar sua verdadeira face doentia, né, em que
em que ordenou a morte da sua mãe Agripina e da sua esposa Otávia, e foi suspeito de ter causado um grande incêndio em Roma, e botando culpa nos cristãos e as razões de ódio que Nero tinha pelos cristãos sendo desconhecidas. Mas alguns historiadores, a gente afirma, né, que pelo fato dos cristãos terem negado, né, a adorá-lo como Deus, ele perseguiu. Nero nada mais nada menos faziam coisas hediondas dentro de seu governo, principalmente com as crianças, né, porque ele era uma pessoa que tinha um pensamento, ele era uma pessoa que tinha um pensamento doentio, retrógrado, né, à sua idade, e assim ele fez essas barbaridades todas, colocando fogo em Roma. Nero acabou-se então suicidando no ano de 68 a.C., pois o Senado o havia considerado inimigo público e diversas revoltas estavam acontecendo contra o seu governo. Os Flávios, que durou do ano 68 a.C. até 96 a.C. Após o suicídio de Nero, 4 imperadores o sucederam em um curto período de tempo, entre os anos de 68 a.C. e 69 d.C. Galba, o governador de Espanha, recebeu apoio do Senado para dar um golpe de Estado. Galba, gente, um senador, né, de 70 anos de idade, assumiu o governo em um momento em que o Estado necessitava de uma reorganização financeira, né, mas acabou sendo assassinado por Marco Salvio Otto, né, um nobre e ambicioso que acabou sendo nomeado imperador. O problema é que Otto também perdeu o posto de imperador para o general chamado Vitélio. Este, por sua vez, foi derrotado e morto pelas tropas do general Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana. Vespasiano governou do ano de 69 d.C. até o ano 79 d.C., tá? E reorganizou as finanças do império. Restaurou a ordem interna e rapidamente associou seu filho Tito ao poder. Tito assumiu o poder em 81 d.C. e ele foi, antes de tudo, um bom comandante militar, ok? Esteve no comando das tropas romanas na guerra contra os rebeldes judeus, que terminou com a invasão e destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Após a morte prematura de Tito, no ano 81 d.C., seu irmão mais novo, Domiciano, assumiu o governo. O seu período de governo foi marcado por sua repressão e alguns membros do Senado por sua boa administração e cumprimento de seus deveres, tá? Apesar das discórdias com o Senado, Domiciano, né, conseguiu pacificar as regiões que sempre haviam causado problemas, como Bretanha e por aí vai. Dinastia Antonina. Os imperadores que construíram a terceira dinastia imperial romana foram Nerva, 96 a.C. até 98 d.C., Trajano, 98 a.C. até 117 depois de Cristo, Adriano, 117 depois de Cristo, até 138 depois de Cristo, Antônio Pio, 138 depois de Cristo, até o ano 161 depois de Cristo, Marco Aurélio, do ano 161 depois de Cristo até o ano 180 depois de Cristo, Lúcio Vero, do ano 161 até o ano 169, e Cômodo, do ano 176 até 192. Marco Cossio Nerva, né, foi para a maioria de nós considerado o primeiro dos imperadores antoninos. Nasceu no ano 26 depois de Cristo, originário do meio senatorial, tendo sido 2 vezes cônsul, tá? No ano de 96 depois de Cristo. Foi posto no poder pelo Senado, porém ficou no poder por pouco tempo, pois morreu no ano 98 depois de Cristo, tá? E assim quem assume é Marco Ulpio Trajano. Marco Ulpio Trajano, nascido em 53 depois de Cristo, adotado por Nerva, né, que o nomeou seu sucessor
e aqui havia prestado serviço como tribuno militar, magistrado e cônsul. Trajano demonstrou uma grande preocupação com a segurança do império, tendo seu reinado sido caracterizado por um certo liberalismo, né? E marcado por uma longa sucessão de guerras contra os dácios, tá? E contra os partos também. Resgatou o império de uma crise financeira, foi o responsável pela construção do maior fórum de Roma e pela construção de inúmeros mercados com seu nome, criação das províncias de Dácia, né, da Arábia, e da Mesopotâmia, da Síria e da Armênia também. Com Trajano, o império atingia sua extensão máxima, morreu em abril de 77, sucedendo-lhe Adriano. Tá? Públio Hélio Adriano nasceu no ano de 76 d.C. e foi adotado por Trajano. Tendo casado com sua sobrinha Sabina, né, o seu reinado foi caracterizado por uma dupla preocupação: assegurar a paz e completar a organização do império. Tá? Deste modo, substitui a política ofensiva de Trajano com uma política defensiva e abandona as conquistas, né, para além do rio Eufrates, além das linhas da Mesopotâmia, que hoje em dia é o atual Iraque. Foi um grande administrador que alcançou os seus objetivos por meio de uma inquestionável diplomacia, né? Por mais sendo também responsável pela evolução do império em direção ao Estado centralizador. Só que ele morreu no ano 138 d.C., depois de ter transformado Antonino, seu filho adotivo, em seu sucessor no mesmo ano. A questão territorial chegando a dominar a parte atual da Grã-Bretanha, né, gente? Contudo, a manutenção da defesa do território era muito dispendiosa para as tribos nativas e ali abriam mão das lutas de posse de suas terras. Ok? Parte da muralha de Adriano, né? Em meados do século II depois de Cristo, o Império Romano se encontrava em plena política de expansão. Então, essa política de expansão territorial, chegaram a dominar a parte atual da Grã-Bretanha, tudo isso, né, que eles não abriam mão de lutar pela posse de suas terras. Diante da situação, o imperador Adriano decidiu que o império deveria se esforçar apenas em manter as terras já dominadas. Foi com esse propósito que ele se ordenou a construção da sua grande muralha, tá? Que se estendia por 118 quilômetros ao norte da Inglaterra. Essa muralha recebeu o nome de Muralha de Adriano. Tito Aurélio Fúvio Boionio, nasceu no ano de 86 d.C., foi cônsul designado por cônsul da Ásia, né, por Adriano. No ano 120 d.C., manifestou-se durante seu reinado, preocupado com a pacificação das fronteiras do Império Romano, e foi o responsável pelo desenvolvimento da assistência pública. Obteve pela sua política o apoio do Senado, que apelidou de Pio. Antonino morreu no ano 161 d.C., deixando o Império pacificado e próspero. Marco Aurélio Antonino nasceu no ano de 121 d.C. e foi adotado pelo seu futuro Antonino o Pio, né, o grande imperador filósofo. Homem que teve uma grande sabedoria e de bom senso político, revelou-se favorável ao Senado, né, remetendo-lhe parte dos seus privilégios. O seu reinado foi assolado por catástrofes de guerras. Marco Aurélio ficou na história como um imperador inteligente, sensível do culto, e morreu do ano 180 d.C. Marco Aurélio Cômodo, Antonino, filho de Marco Aurélio, nasceu no dia 31 de agosto no ano de 161 d.C. e foi proclamado imperador pelo Senado após a morte de seu pai. O seu reinado foi caracterizado como um período de terror e conspirações. Ficou conhecido como imperador de caráter medíocre e facilmente influenciável. Cômodo não herdou a sabedoria e bom senso político de seu pai. Ele cometeu alguns erros estratégicos militares durante seu reinado. Foi assassinado numa escola de gladiadores, terminando com ele a dinastia dos Antoninos. Atividade, pessoal, página 241, 242, 243 e 244. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok?
Da 1 até a 8, a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Galerinha, fique com Deus, tá? Espero ver vocês. Acho que esse ano não vai ser breve, não vai ser possível, né? Mas espero que vocês estejam se cuidando, tá? Qualquer coisa, tô lá no grupo. Fique com Deus.